E eu tenho medo, apesar de entender como inexorável, eu tenho medo dos avanços da ciência. Porque, por exemplo, inteligência artificial existe há muito tempo. Agora que está com uma intensidade maior. A proliferação e está mais maior, complexa. Né? Por exemplo, Spotify, que a gente usa há muito tempo, né? Uhum. Você está ouvindo uma música, por exemplo, estou ouvindo no carro Elvis Presley. Está na minha playlist Elvis Presley. Acaba a playlist do Elvis. O Spotify me remete a Raul Seixas. Começa a tocar Raul, que não está em playlist de uma... Tem uma inteligência artificial ali dizendo o seguinte, esse cara gosta do Elvis, ele gosta do Raul. O algoritmo te leva ali. O algoritmo é um pouco menos complexo, mas existe. Netflix, se assiste um filme de gangster, gosta do filme de gangster, no dia seguinte fala, você também poderá gostar. Um monte de filme de gangster. Isso sempre existiu. Só que agora está influenciando na criatividade do homem. E isso me dá medo. Mas assim... Literatura ainda não faz. Não de qualidade, mas arte, estética, desenho, música, substituir a voz das pessoas, substituir o dublador, já está fazendo. Qual que eu acho que é o segredo, Tom? E aí vou lembrar do filme Exterminador do Futuro, da Schwarzenegger lá atrás. Ótimo, lá no primeiro. Lá no primeiro. O segredo tem que ser o ser humano no controle o tempo todo. Mas é isso esse aí. senso crítico. A inteligência artificial tem um ser humano ainda por trás. Ainda. E esse ainda, ele tem que ter uma entonação maior, né? Ainda. Quando o Garry Kasparov ganhou do Deep Blue é um computador da IBM, de alta geração da época, de novíssima geração na época, criado para jogar xadrez. E desafiou o Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez. Fizeram um evento mundial para isso. Um evento com 9 matches, parece. O Kasparov ganhou apertado. O Kasparov falou, ganhei, mas é a última vez que um ser humano vai ganhar de computador, dessa geração. Porque o xadrez, ele é muito lógico, né? Então, com certeza, ele falou E, na verdade, o Kasparov estava colocando ali no computador, né, dados das jogadas dele que ele ia absorver e ter Na verdade, ele foi criativo. Se ele fizesse qualquer jogada ali já conhecida, ele perdia. Mas ali ele alimentou aquele computador. Só que assim, o computador ele é lógico. Então, ele fez por exemplo, ele fez uma jogada, o computador calculou muito rapidamente o que a gente faz quando tá jogando xadrez. Ah, não, mas se eu mexer isso aqui, ele vai fazer isso e isso. Só que ele calcula muito mais rápido. Então, ele ganhou nessa época por quê? Porque, com certeza, ele fez alguma coisa fora da lógica. Que o computador não está fazendo. E aí, eu volto um pouco na nossa pauta para falar o seguinte. Será que o computador vai conseguir, o chat GPT? Tenta colocar aí o que é o amor, por exemplo. Será que ele vai conseguir pegar esse encantamento? Né? Então, livros são escritos por pessoas porque eles têm essa possibilidade de surpreender. Né? Um roteiro de um filme de terror, por exemplo. Né? Como que você pensa aquilo ali? É alguém que está por trás. Isso não vai ser substituído. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Porque essa reação de quem está assistindo, ela também é surpreendente, porque o que está do outro lado né? Esse encantamento. Então, por exemplo, Tom, você já teve alguém que leu uma história sua? Conta pra gente algum caso. Não, eu li esse caso aqui, eu li essa crônica. E me senti presente fiquei nela, emocionado. Né? Eu acho que isso que você falou é muito importante. Por exemplo, a inteligência artificial ela não vai conseguir, às vezes, passar esse sentimento com tanta veracidade. Porque, ao contrário da inteligência artificial que busca a perfeição, nós sabemos que nós vamos errar. Conheço inúmeros textos que saíram de um erro. Cenas de filme que um erro virou a cena principal de um filme. Porque ali você errou. E ao contrário de nós, seres humanos, que graças a Deus erramos, a inteligência artificial, ela busca uma perfeição. Mas uma perfeição com aquilo que ela já tem de dados, né? Exato. E muitas vezes você e Renato estamos conversando aqui e sem pestanejar, no movimento da luz, a gente muda o nosso olhar. Com certeza. Nós temos uma coisa que a inteligência artificial não terá jamais, que é espontaneidade. Exatamente. A gente é espontâneo, inclusive para mudar de assunto, para mudar de nuance. A gente pode falar de uma coisa triste com um semblante alegre. Exatamente. E a gente não está sendo falso. Não. De maneira nenhuma. Será que um dia um computador vai conseguir fazer
que um negativo seja algo positivo no texto? Eu tenho medo da teoria do Kasparov, porque na segunda rodada de partida, já com o Deep Blue mais avançado, ele perde. Mas eu sou utópico, né, Renato? Eu prefiro achar que o Kasparov foi também utópico, assim, eu vou deixar isso no ar. Acho que ele ganharia a segunda também. Então, eu sou o sonhador. Eu sou utópico. Eu acho que ele ganharia. Eu prefiro ficar com essa parte. E repito, nós estamos falando de uma coisa muito lógica. O xadrez é muito racional, né? Você joga ali de forma racional, calculando, sei lá, quantas rodadas para frente, quantos lances que você vai dar. E não que a ali. lógica não seja importante, ela é importante. Ela e a gente tem que entender que a gente não teria como. Você até disse aí na minha apresentação, né? Que eu sou formado em contabilidade, ciências contábeis, eu brinco que eu parei de contar balancetes para contar histórias. Eu inverti, né, das exatas para as humanas. Eu me descobri ali. É muito gostoso literatura. Poxa,